Em Jesus o mal não pode nos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo em Jesus, meu irmão. Porque se não for em Jesus, aleluia. Glória. Vamos estar louvando também o 303. Aleluia. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fornecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Mesmo vando em paz, calma moverás. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, demissão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Nós precisamos de Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Esse louvor aqui o Senhor está chamando o pecador. Glória ao Deus. Chamando o pecador para vir para a luz. Aleluia! Quantos estão na escuridão, estão nas trevas, mas não querem encontrar o caminho da luz. Louvado seja Deus. Nós pagamos um alto preço, mas nós estamos firmes na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, nós precisamos de Jesus. Aquele que busca a presença do Senhor, aquele que bate, recebe. Aleluia, nós estamos batendo nessa noite. Nós aqui no joelho, através dos lábios da tua filha. Nós que estamos aqui e para aqueles que estão lá fora precisando ouvir a tua palavra em nome. Paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes nessa noite. Conseguimos vencer, chegar até a casa do Senhor. E eu vou deixar uma palavra para a nossa meditação, um versículo que
Essa palavra tem falado muito ao meu coração, mediante a palavra de ontem. Ela voltou a arder no meu coração, que se encontra em Atos capítulo 9, versículo 36. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, fala dessa mulher, uma mulher especial na obra de Deus, uma mulher voluntária. E diz assim a palavra do Senhor: havia em Jope, peraí, o ventilador bateu aqui. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa palavra tem chamado muito ao meu coração, tem falado muito ao meu coração sobre a vida desta mulher. Uma mulher simples, mas uma mulher de grande valor ao mesmo tempo. Uma mulher que ela tinha um coração voltado à obra do Senhor. Uma mulher determinada em fazer algo que nascia no seu coração, ao mesmo tempo que ela olhava para aquela cidade e ela via a necessidade daquela cidade, né? Nós podemos ver, no texto que Jope era uma cidade portuária, né, pastora Ana Lúcia? E por ela ser uma cidade portuária, havia navegações, navio. E ali naquela cidade, os homens saíam naquela navegação, naquela embarcação, e muitos homens ali não voltavam. Por quê? Porque sofria tempestade, afundavam. E quando o navio chegava até aquela cidade, Dorcas observava que havia ali na beira daquela cidade, daquele porto, pessoas necessitadas. Mulheres, viúvas, filhos órfãos, né? Pessoas carentes, pessoas que passavam por necessidade. Por quê? Porque na sua família ela foi destruída. O pai de família é o provedor da casa, é o provedor do lar. E o lar sem o pai de família passa por muita necessidade. O olhar voltado para o céu. Dorcas, ela tinha um coração simples, mas um coração voluntário, um coração abençoador. E o que aquela mulher resolve fazer de tão especial que move aquela cidade, traz uma transformação naquela cidade? Dorcas, eu sou dada com Jope. Dorcas, ela pega uma agulha, pega uma linha e começa a cozer roupas, fazer túnicas, roupa para aquelas crianças carentes, aquelas mulheres viúvas, e ela começa a abençoar o povo daquela cidade. Então eu observo aqui uma grande característica na vida de Dorcas. Aqui a Bíblia diz que ela era uma discípula. E o discípulo, eu comecei a discípulo é alguém que segue e aprende com o seu mestre. Aleluia. Tem as suas características e bota em ação aquilo que ela aprendeu. Então, logo ela ouviu falar de Jesus e ela começou a fazer coisas para abençoar a vida do seu próximo. Aleluia. Ela começa a abençoar aquelas mulheres ali ficam felizes, aquelas crianças ficam felizes. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia diz que é a primeira vez que uma mulher na Bíblia recebe esse título de discípula. Porque ela observou e começou a fazer segundo o teu mestre, aleluia. E assim é que nós podemos trazer para a nossa vida. O que nós temos aprendido do Senhor? O que nós temos aprendido com o nosso mestre? Que nós possamos trazer as características do nosso Cristo para a nossa vida. Abençoar a vida de alguém que precisa. Talvez você não tenha algo material, mas você tem
material, talvez é algo espiritual. Você pode dar um conselho segundo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos andar segundo o conselho do ímpio, mas do Senhor nós temos que andar. Tem pessoas maravilhosas com tesouros dentro dela, que quando ela abre a boca sai fogo, sai autoridade, sai entendimento, sai vida. Eu e você, nós, igreja, nós somos uma dessas pessoas. É verdade. Você vê droga como uma coisa simples, né? Uma agulha, uma linha. E ela começou a abençoar a vida daquele povo. É verdade. E algo de sobrenatural aconteceu na vida de Dorcas. Porque ninguém está impossibilitado de ficar enfermo, de ficar doente. Aí muitas das vezes olha para mim, para você, o pastor da igreja, olha, está doente, está enfermo, mas se esquece que nós não somos deuses. Nós somos dependentes da graça dele. Se não for ele na minha, na tua vida, nós não somos nada. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. É ele que opera as maravilhas em mim e em ti. E Dorcas vem ficar enferma. E logo mandaram chamar Pedro, que estava por ali, pela circunvizinhança. E Pedro vem correndo, porque quando soube que aquela mulher estava enferma, Pedro vem correndo para ver se poderia fazer alguma coisa. E quando Pedro chega naquela cidade, as viúvas estavam velando o corpo daquela mulher. E elas choravam, irmãos, elas choravam, elas estavam agoniadas. Olha, Pedro, Dorcas morreu, faça sobrenatural na vida da gente, desse povo, dessas famílias, aqui nessa cidade. Irmão, Dorcas tinha valor. Meu Deus! Dorcas tinha valor. As pessoas sentiram falta de Dorcas. Se eu morrer hoje, será que vão sentir falta de mim? É verdade, Jesus. Ei, Jesus, o Espírito Santo me fez essa pergunta por esse dia. Jesus, é desse jeito. Se você descer ao pó, se você descer, vir a órbita, será que vão sentir a tua falta? Ou vão dizer, graças a Deus, Maria Luísa se foi? É verdade. Que mulher intrigueira, que mulher trapaceira, que mulher sem caráter. Ah, meu Deus! Pedro viu que Dorcas era uma mulher muito importante para a obra do Senhor. Porque Dorcas se doava, Dorcas se dava. E muitas das vezes, irmão, no meu e no teu coração, nós temos a oportunidade de fazer o bem e pensamos, irmão, que aquilo que nós podemos fazer é pouco. Mas não, irmãos, foi uma agulha e uma linha. E ela resolveu abençoar. Aleluia. Assim eu e você. Quando Deus colocar no teu coração, faz, abençoa, porque ali está o propósito de Deus para aquela pessoa que está precisando. Quando Deus mandar você abrir a tua boca, dar um conselho, fala uma palavra, não endureça o teu coração, fale, porque eles vão receber, aleluia, da parte do Senhor, através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E algo de sobrenatural acontece na vida de Dorcas. Dela, que ela fez para aquele povo, veio algo maravilhoso. Pedro chega, ora por ela, ela volta a viver, aleluia. E grande foi o mistério naquela cidade. O povo viu, o povo se rendeu, o povo se maravilhou dos grandes feitos do Senhor, que o servo do Senhor operou na vida de Dorcas. Então, o que eu tenho a deixar para os irmãos nessa noite, que o altar não fica devendo nada para ninguém. O Senhor não deve nada para ninguém. Talvez nessa noite você saiu da sua casa, eu vim, falei, Senhor, tá chovendo, mas eu vou. Aí minha netinha falou, tá chovendo, Malu, nós não somos de açúcar, não tá relampeando, vamos embora. E nós chegamos aqui e pegamos a vitória da oração. Então Deus não vai nos despedir aqui de mãos vazias. Aleluia. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural para a minha vida e para a tua vida aqui nesta noite.
fica com essa palavra. Seja como Dorca. Dorca era uma discípula. Todo discípulo, ele procura o quê? Imitar os passos do seu mestre. E ela aqui, ela seguiu os passos de Jesus. Ela obedeceu, ela foi ali, fez a vontade do Senhor, abençoou aquele povo e teve uma grande vitória na vida dela. E eu quero declarar nessa noite que você receberá uma grande vitória da parte do Senhor. Eu declaro na minha vida que essa noite vai ser uma noite de resposta, de oração. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Espírito Santo da verdade. Emanda subcandarábia. Aleluia! Eu pude ministrar essa palavra sobre Dorca. Menina, é um negócio muito forte. Xarabá, subcandarábia. Aleluia! Aquilo que está morto vai ressuscitar. Você crê nessa noite? Aleluia! Alabama, subcandarábia. Você crê, pastora? Aquilo que estava morto vai ressuscitar. Aleluia, porque Deus, Ele está olhando, Ele está vendo as nossas obras. Aleluia! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que está morto vai ser ressuscitado, porque nós somos servos. Aleluia! E servo busca, e nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós estamos buscando o Espírito Santo de Deus, e muitas das vezes as pessoas nos chamam de louco, de maluco. Aleluia! Mas as pessoas estavam lá, ninguém entende nada que Deus faz. Alguém entende o que Deus faz? As pessoas me perguntam, Arabandu, Calábia, subcandarábia, mas no carnaval estava aí, não teve uma chuva. Aleluia, glória a Deus. Mas aí passou o carnaval, como que pode isso? Então Deus é brasileiro? Não, irmão. Espera o momento do Senhor. Aleluia. Você pode pular o carnaval, fazer o que você quiser. Quando chegar naquele grande dia, tu vai ficar com a cara. A porta vai estar fechada. Aleluia. Mas vai estar aberta para os servos do Senhor. Assim como o Senhor ressuscitou Dorca. Aleluia. Ele vai ressuscitar milagre na minha e na tua vida. Porque nós estamos buscando o céu, nós estamos buscando na banda subcandarábia. O momento é com Jesus, nós estamos no momento, aquele momento, quando o Senhor fala, vinde a mim, meu filho, aleluia, louvado seja Deus. Não importa que a gente está sofrendo angústia, não importa que a gente está sofrendo, aleluia, nesse mundo, porque tem coisa boa pra gente, que o Senhor já preparou para mim e para você. Aleluia, então descansa no Senhor. Aleluia, descansa no Senhor, porque Ele está preparando. Alaba da subcandarábia. Aleluia, vamos louvar nesta noite. Eu peço os irmãos que nos ajudem. Pelo telhado eu vou ser curado. A multidão não vai impedir que eu toque em tuas vestes e seja sarado. Minha anatomia, tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser. Se eu procurar, vou encontrar meu DNA. É onde que eu vou encontrar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravo. Hoje que eu sei, nem que eu tenha que descer pelo
que eu tenha que descer pelo telhado. Oh, glória! Só quem crê está sendo curado. É hoje que não vai contar milagre. É cada súplica da Hoje. Minha anatomia, sua ciência perdia. Em cada parte do meu ser, Se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar alegria. é hoje que eu vou contar Só quem crê. meu milagre. É hoje que eu vou sentir suas mãos no cravo. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que eu vou pular meu milagre. É hoje que eu vou sentir suas mãos de cravo. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Você vai contar milagre, igreja. Muitas das vezes nós falamos assim, aleluia, o milagre não vai acontecer. Vai sim. Porque Ele é Deus para fazer. Ele é Deus para preparar algo novo para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estou procurando a letra, pastor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai lá. Amém. Oh, glória. Vamos Está adorar louvando. novamente? Só quem sabe, ajuda. Só quem sabe. Aleluia. Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. No Calvário eu também chorava. Não quis entender, sugerindo por que o teu castigo. Eu só quis saber que era o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria. Mas a tua dor também no meu coração queria dar. És meu Senhor e meu amigo. Ao te ver outra vez, Senhor, mostra teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver, livra desta cruz, eu vou esperar, mesmo que a
Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar naquele grande dia. Ele está falando de milagre. Aleluia! E muitas das vezes nós ficamos esperando um milagre aqui nesse século aqui, mas ele está falando: eu vou fazer, eu vou voltar. Labanda Subicandarábia. Ele é a vida. Ele é a vida, Ele é um Deus grande. Ele faz como Ele quer. Labanda Subicandarábia. Não adianta, muitas das vezes nós não vamos entender o agir de Deus. Nós não vamos entender o secreto do Senhor. Não vamos entender. Mas naquele grande dia nós vamos perguntar tudo isso para o Mestre. Aleluia, aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena passar pelo vale, pela prova. Porque Ele já preparou um lugar para mim e para você. Rebanda Subicandarábia. Aleluia, glória a Deus. Quero dar oportunidade para o pastor Deraldo para expressar algo nesta noite. Aleluia, porque Ele está aqui, Ele está falando de vida, Ele está falando de milagre. Aleluia, oh glória. O primeiro louvor fala que descer pelo telhado. Aleluia, é isso que Deus quer, que a gente fica guardando tudo aquilo que Ele já preparou para mim e para você, os milagres. Meu Deus. E muitas das vezes tem. Louvado seja Deus. Glória a Deus, obrigado, pastora. Eu quero cumprimentar a igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Não vou nem abrir o livro sagrado de cor, é o único versículo que eu jamais poderei me esquecer, já que estamos cantando, falando de ressurreição. Hebreus 9, 27 está escrito: glória a Deus, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se após isso o juízo. Este foi o versículo, a palavra-chave com a qual o Senhor me libertou de toda uma crença, um sistema de crenças errôneas, erradas sobre a vida, sobre a morte. E daí então, quando não só ouvi, mas o Espírito Santo me fez entender esta palavra e aceitá-la em meu coração, eu pensei imediatamente: então, se eu tivesse morrido antes, eu teria ido para o inferno? Porque então me foi apresentado o inferno. Então eu não tinha uma resposta, né, que dar sobre o inferno, porque a minha resposta se semelhava à da maioria dos homens que têm suas próprias crenças acerca de Deus. E a palavra que a diaconisa Maria Luísa trouxe aqui sobre a ressurreição de Dorcas é maravilhosa, porque antes de tratar da ressurreição dessa mulher, a Bíblia declara que ela era cheia de boas obras. E hoje tomei conhecimento, depois da minha esposa, que foi a primeira a saber, e em seguida ela me comunicou sobre o falecimento súbito. Para mim foi súbito, para nós, né? Foi súbito, repentino, de um amado, querido irmão, pastor, meu Deus, esqueci o nome, Martins. Louvado seja o Senhor. Não conhecia de perto tão bem, eu conhecia o pastor Martins. Às vezes nos encontrávamos quando ia à igreja que ele pastoreava, às vezes em reunião da convenção. Nós fazíamos parte então da mesma convenção, mas era um homem cortês, educado, homem de família, e aprove ao Senhor recolher o seu servo. Mas não é o primeiro a morrer, claro que não, mas nesse momento, nessa noite em especial, fico pensando, não é, o quanto ele estava, quanto a vida dele carregava de obras, o quanto nós temos carregado de obras, porque se pensa muito sobre essa vida, sobre aqui e agora, mas e o amanhã, a eternidade? Ninguém pensa. Verdade. As pessoas pensam em reformar casa, reformar carro, trocar de carro, reformar guarda-roupa, né? Reformar guarda-roupa e N coisas. Poucas pessoas, acho que raríssimas, pensam. A Bíblia diz para nós, quando vamos cear: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
e nós acho que dificilmente queremos. A vida trata de morte, não sabemos quando ela vai acontecer e quase sempre, na totalidade do nosso viver, não queremos falar disso e não queremos pensar nisso, não queremos imaginar quando ela chegará, mas ela chegará. E como eu estou? Eu estou carregando alguma obra? Eu estou levando alguma obra ao menos para apresentar para o Pai? Então hoje eu creio que temos que refletir, já que se falou sobre milagre da vida e ressurreição, valia a pena para Deus, não era para a igreja só. As irmãs, as viúvas, mulheres de Deus foram, mostraram para Pedro tudo o que Dorcas, Tabita havia feito. Então, para elas, valia a pena ter Dorcas novamente com elas. Mas se Deus não quisesse responder, porque vida e morte não estão nas nossas mãos. Quantas vezes nós, como cristãos, oramos por alguém, ora por fulano, está enfermo, ora por fulano, está no hospital, foi hospitalizado, e no fim das contas, depois de algum tempo, nós fomos surpreendidos, não ora mais não, o Senhor recolheu. Aleluia. Então foi da vontade de Deus trazer Dorcas novamente. Valeria a pena para os céus dizer, fica mais um pouquinho na terra? Ou valeria a pena para os céus, como nós costumamos dizer, reproduzir, o que a Bíblia diz, que a morte aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos é preciosa. Se era preciosa para Deus, por que ele abriu mão de Dorcas? Não, já está comigo, é minha. Já está comigo, é minha, deixa ela aqui agora. Ela já fez sem ter absolutamente nada. Mas a saúde dele, quantos eu já ouvi falar, não tinha. Simplesmente deitou e não levantou mais. Valeria a pena para os céus nos recolher e se apresentar. Estamos aqui hoje, então vale a pena refletir sobre nossa vida e pensar ainda em alguma coisa que possamos produzir para o Senhor. Que o Espírito Santo continue falando com a sua igreja, o que eu desejo, em nome de Jesus, agradecendo também ao Senhor essa rica oportunidade. Glória a Deus, coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É como a Maria Luísa falou aqui, né? A gente tem que fazer a obra mesmo, ser uma boa pessoa, porque quando a gente partir, as pessoas falam, poxa, ali era uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas é como a Maria falou assim, morreu, graças a Deus que morreu, aquilo era uma peste, né? Era uma pessoa da igreja, mas era uma peste, uma pessoa assim, assim, assim. Então nós temos que dar bom testemunho. E quantos crentes que não dão bom testemunho? Aleluia. Ou quantos crentes, ou quantas pessoas que não é um bom vizinho? Aleluia. Glória a Deus. Ou quantas pessoas que passam na rua e não falam com ninguém? Aleluia. O pastor já sabe quando eu estou chegando, porque eu só venho de lá já gritando, a pessoa fala comigo, grita comigo. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Aleluia, eu já pedi a Deus, dá para me mudar, mas o Senhor fala que eu vou ficar assim, eu vou morrer assim. Aleluia, porque eu acho que eu não sou uma pessoa boa, mas acho que o Senhor achou graça em mim. Aleluia, né? Porque bondade a gente não vê, só o Senhor que vê, né, pastora? Aleluia. Mas eu acho que o Senhor achou graça em mim, porque eu falo com todo mundo, eu brinco com todo mundo. Aleluia, eu gosto quando a Sandra fala para mim, tua cunhada, Luquinha, você subia monte, eu aprendi muito monte com você. Aprendi a orar, então você vai deixar legado. Ô glória, quando você é uma pessoa boa que faz para Deus, você vai deixar legado. Mas se for uma pessoa ruim, com o coração ruim, você não vai deixar nada, nem saudade. Nem saudade vai deixar. A pessoa vai falar, já foi tarde. Graças a Deus que aquela praga, aquela peste foi embora. Aleluia. É triste você para ser melhor, cada dia ser melhor. Louvado seja Deus. E quando o pastor falou do pastor Marcos,